Meus amados irmãos, eu vos cumprimento com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Aqui é o vosso amigo, pastor Daniel Rosa Dutra. No próximo domingo, estaremos estudando a lição número 9, que tem como título O Batismo, a primeira ordenança da Igreja. Lembra você que estamos estudando neste trimestre sobre o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da Igreja no mundo. A leitura diária desta sexta-feira, dia 1º de março de 2024, foi intitulada como Identificados com Cristo. O texto escolhido foi Colossenses capítulo 2, versículo 12, que diz: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Meus amados, o segundo tópico da lição trata sobre o simbolismo e o propósito do batismo. Quanto ao simbolismo, o comentarista nos diz que o batismo por imersão simboliza a união do crente com Cristo por meio da sua morte, sepultamento e ressurreição. De fato, o ato de ser submergido em águas batismais e logo após emergido pelo ministrante do batismo retrata a identificação do cristão com o que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo, o qual foi morto, sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou e está vivo para todo o sempre. A revista nos apresenta dois textos sagrados que corroboram essa verdade e nos ajudam a entender esse simbolismo. O primeiro é o texto bíblico em classe, do qual destacamos 3 versículos. Romanos capítulo 6, versículo 3 a 5, diz: Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque, se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Portanto, fomos batizados na sua morte, fomos sepultados com ele, e nele fomos ressuscitados pela fé no poder de Deus. Sendo assim, em primeiro lugar, o batismo simboliza a morte para o pecado. Romanos 6,2 diz que nós estamos mortos para o pecado. Como viveremos ainda nele? E no versículo 11 temos: assim considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus. O batismo, portanto, simboliza a obra de Cristo em nós, que nos leva a não viver mais para o mundo, e sim para Deus. O pecado já não tem domínio sobre nós. Não somos mais servos do pecado. Fomos libertos do pecado. Romanos capítulo 6, versículo 14 a 20. Cristo morreu por nós e pagou o preço da nossa redenção. Por isso, diz Paulo, fomos batizados na sua morte. Ora, e o que está morto deve ser sepultado. Em segundo lugar, portanto, o batismo simboliza o sepultamento do velho homem. O ato de imersão representa o sepultamento da velha vida, a vida dominada pelo pecado para a qual já estamos mortos. O batizando totalmente submerso é identificado com o Cristo sepultado. É preciso, portanto, despojar-se do velho homem com seus feitos, conforme diz Colossenses capítulo 3, versículo 9. Em terceiro lugar, o batismo simboliza o fato de que fomos ressuscitados pela fé no poder de Deus. O ato de levantar o batizando é identificado com a ressurreição de Jesus Cristo, pois fomos ressuscitados com ele. Colossenses 3:1 nos diz: já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Foi ele quem nos vivificou, Efésios 2:1. Fomos ressuscitados juntamente com ele para nos assentar nos lugares celestiais em Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 6. Portanto, o batismo simboliza novidade de vida, como afirma Romanos 6,4. A nossa vida agora está escondida com Cristo em Deus. Colossenses 3,3. Temos finalmente mais uma identificação com Cristo. Ele não foi encontrado entre os mortos, mas vive para todo o sempre. Apocalipse 1,18. E concede a todos os que nele crê a vida eterna, conforme João 3,16, o conhecido texto áureo da Bíblia, e João 5,24, que diz: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou,
tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Amém.